A Cabana, a história de Mackenzie Ellen Phillips, um homem que vive atormentado após perder a sua filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai receber uma lição de vida. Que lição é essa? Que chamado é esse? Vamos conferir agora no vídeo. Logo na primeira cena, vemos Mac chegando da escola, e ao chegar em casa, Mac vê seus pais brigando. Seu pai o vê chegando e vai para cima dele. Sua mãe tenta o impedir e acaba apanhando no rosto. Mac rapidamente vai para cima dele para defender a sua mãe, mas acaba apanhando também. No filme, diz que o pai de Mac os agredem toda vez que bebe escondido. O irônico disso é que ele é da igreja e é um presbiteriano fervoroso. Na outra cena, aparece Mac e seus pais na igreja, como de costume, mesmo sendo hipócrita, né? E nesse dia, ele não aguenta mais a situação que vive e decide contar tudo ao pastor, do que estava acontecendo em sua casa, do que seu pai fazia com a sua mãe e com ele quando bebia. Não sendo uma boa ideia, seu pai fica furioso. E ao chegar em casa, seu pai o pune severamente, uma surra que durou a noite toda. No outro dia, Mac toma uma decisão. Esperando seu pai sair de casa, ele vai no depósito do seu pai, onde ele guarda suas coisas e suas bebidas. Nessa cena, aparece Mac misturando algumas bebidas com bebidas alcoólicas, que seu pai toma escondido. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. No filme diz que Mac não gosta de falar sobre isso, e a cena é cortada. E de repente aparece Mac já adulto. Aparece também a sua esposa Nan e seus 3 filhos, Josh, Cat e a caçula Missy, se arrumando para ir à igreja. E na igreja percebe-se que Mac já não tinha tanta fé em Deus, talvez seja pelos seus traumas. Mas sua esposa o adora fervorosamente e o apelidava de papai, e é por causa da sua fé que mantinha sua família reunida. Na próxima cena, aparece Mac em casa sozinho, triste, no grande inverno, olhando para o quadro da sua filha caçula, a Missy. Provavelmente já tinha acontecido alguma coisa. Ele sai para limpar a neve, que estava bloqueando a passagem, e sua esposa tinha pedido, pois estava viajando com seus filhos. Em seguida, ele percebe que ficou sem gasolina da máquina de tirar neve e resolve ir até seu amigo Willie pedir um pouco de gasolina. O Willie o ajuda e pergunta se ele não quer ficar para jantar, pois sua esposa estava preparando. Mac recusa, agradece pela gasolina e vai embora. Ao voltar para casa, ele percebe que a caixa do correio está aberta e tem uma correspondência lá, com o seu nome escrito Mackenzie. E lê a seguinte frase: "Já faz tempo, senti sua falta. Estarei na cabana nesse fim de semana, se quiser me encontrar. Assinado, papai." Ele, achando estranho, pensa que é alguma brincadeira do seu amigo, de mau gosto. Decide ir até ele, quando de repente escorrega no gelo do chão e bate com a cabeça. A cena é cortada e logo em seguida mostra uma lembrança de Mac, sua esposa e seus 3 filhos, se organizando para ir a uma espécie de acampamento, mas Nan, sua esposa, decide não ir ao passeio. Na próxima cena, já mostrando eles no acampamento, seus filhos decidem ir até o lago e Mac pede para ter cuidado e fica terminando de montar a barraca. Estão remando em um caiaque Cat e Josh. Sua filha decide ficar em pé no caiaque, chamando a atenção de Mac, quando de repente se desequilibra e cai na água. Mac vê a cena e rapidamente entra na água para salvar seus filhos, deixando Missy, a caçula, sozinha no acampamento. Josh se afoga e Mac consegue o salvar. Após salvar Josh, Mac vai ao acampamento e percebe que Missy não está. Começa a procurar por ela, mas sem encontrar, e o desespero só aumentando. Mac não consegue achar. Desesperado, ele aciona a polícia e imediatamente começa um grande plano de buscas pela Missy.
Mac percebe algo em cima da mesa, um broche de joaninha, e descobre que pode ser de um serial killer que já matou 5 meninas da mesma idade de Missy, sua filha, deixando desesperado. Logo em seguida, a polícia encontra pistas do serial killer e chama Mac para ir junto nas buscas. Chegando no local, ele encontra uma cabana. Ao entrar na cabana, ele encontra marcas de sangue e o vestido vermelho de sua filha. Descobre que, além de assassinada, ela foi violentada também. Vocês sabem como, né? Deixando-o profundamente abalado. A cena é cortada e o filme volta a mostrar o Mac se levantando do chão que ele tinha caído, um pouco depois do começo do filme. Então Mac se levanta, vai até o banheiro e limpa o sangramento da sua cabeça. Esposa e filhos chegam em casa e Mac percebe que sua filha está diferente, que a mágoa dele está afetando a família. Então, de muita reflexão, ele decide ir até a cabana e conversa com seu amigo sobre isso. E seu amigo o aconselha a não ir porque pode ser o assassino ou uma armadilha, mas Mac decide ir. Ele pega o carro e parte para a estrada em busca de resposta daquele bilhete. Então ele vai até a cabana. Chegando no local da cabana, ele desce do carro e vai em direção da cabana com cuidado e armado. Chegando na cabana, ele encontra o local todo abandonado e coberto pela neve. Ele entra e fica mais cauteloso, afinal poderia ser uma armadilha. Ele começa a perder o controle, esbravejando o porquê aconteceu isso com a sua filha, que não deixaram nem enterrar o corpo dela. Muito triste, ele pega a arma e aponta para ele mesmo, quando de repente ele escuta um barulho. Era um cervo. Desolado, ele não encontra nada na cabana. Rasga o bilhete e começa a questionar Deus, falando que ele não tem nem coragem de aparecer, e vai embora. Caminhando, ele avista um homem e se esconde. Quando ele se aproxima de Mac, Mac aponta a arma para ele e ele pergunta: "Tá frio aqui, né? Eu acendi a lareira lá na cabana. Você não quer entrar?" E insiste o Mac a entrar. O homem vai na frente e Mac, com cuidado, vai atrás. Do nada, a trilha ganha forma, como se em segundos o inverno se transformasse em primavera. Mac percebe e acha estranho, mas começa a seguir mesmo assim. Chegando na cabana, ele se assusta e vê que a cabana virou algo diferente, algo aconchegante, um lar. Ao chegar perto, ele escuta risadas, como se pessoas estivessem conversando. Ao entrar, uma mulher o chama pelo nome, Mackenzie Ellen Phillips. Ela o abraça como se o conhecesse há muito tempo e ele fica sem entender nada. Ele pergunta se ele os conhece e ela fala: "Não muito bem, mas vamos melhorar nisso." Logo depois, ela pede para recolher o casaco e sua arma, para ninguém se machucar. Depois ela começa as apresentações. Ela diz que se chama Elugia, acho que eu falei certo, e diz que tem muitos nomes, mas que esse é um dos favoritos dela, ou que ela pode chamar como a Nen o chama. Ele fica confuso e pergunta se ela conhece a Nen, e ela responde: "Ah, a conheço muito bem." Ele então fala se ela é Deus, e ela começa a rir com os outros da sala. Então ela apresenta o seu filho e a outra se apresenta como Sarayu. Então Mac pergunta quem é Deus e os três respondem na mesma hora: "Eu." Mac então sai e diz que já volta. Ele começa a se questionar com tudo o que está vendo. Na beira de um lago, ele decide se jogar e quando vai se jogar, o até então Jesus aparece. É estranho falar Jesus aparece. Pois bem, Jesus aparece com um bilhete que Mac tinha rasgado e agora está inteiro e entrega para Mac. Mac pega e guarda e fala que tudo isso é uma loucura. Então Jesus diz para ele que ele não está preso e que ele pode fazer o que ele quiser. Após isso, ele sai. Mac entra em casa e vê Deus escutando música e fazendo pão. Pergunta: "Por que me trouxe para cá?"
Ela, ou então Deus, responde: porque foi aqui que você ficou preso. Ele questiona a aparência dela e ela responde: por tudo que você passou, achei melhor não vir como um pai. Então ele começa a ajudar a fazer a massa de pão. Ela explica que os dois têm um distanciamento e que ela quer ajudar a mudar isso, que essa dor não é fácil de ser curada. Ele continua a questionar e questiona que ela é Deus e mesmo assim deixou sua filha ser morta daquele jeito, que ela abandonou e abandonou ele. Ela pega a mão dele e diz que nunca a abandonou. O seu ódio não enxerga ela. Ela disse que nunca deixou a Missy em nenhum momento. Já no outro dia, Mac levanta da cama e toma café da manhã com Deus e começa a aprender muitas lições. Mas mesmo assim, esbraveja que ela, Deus, deixou sua filha morrer. Ela fala que o ama e pede para ele confiar nela. Com raiva, ele sai da mesa e vai em direção ao carro dele, quando se depara com Sarayu. Sarayu pede para que antes de ir, se ele não poderia ajudá-la no jardim. Mac não consegue recusar e vai ajudar ela. Nessa cena, ela começa a ensinar lições sobre o que é o bem e o que é o mal, sobre juízes e acusados, que fazem Mac pensar. Mac responde que ele não se encaixa nos padrões religiosos de ensinamento que recebeu na infância. E Jesus explica que religião dá muito trabalho, que ele não quer escravos, ele quer amigos, família, amar e ser amado. E assim ele pede para Mac o acompanhar em um lugar. Chegando lá, fala para Mac seguir uma trilha sozinho, e ele precisava fazer isso. Então Mac, receoso, segue a trilha. Ao chegar no final da trilha, Mac se depara com uma parede. Ele consegue atravessar, entrando em um lugar escuro, quando encontra alguém sentado em um trono e pergunta: quem é? E ela responde: a sabedoria, e que ele estava lá para um julgamento. Ele fala que não morreu. Como ele seria julgado? Ela fala que ele não vai ser julgado, ele vai ser o juiz, pois ele passou a vida toda julgando. Então pede para ele sentar no trono. Ele senta e logo aparecem várias imagens. E ela pergunta se assassinos, traficantes merecem ser julgados. Ele diz que sim. Outras imagens aparecem de um pai batendo em seu filho e sua mulher. E ela pergunta se ele merece ser julgado. Ele diz que sim. E ela faz outra pergunta: e a criança merece ser julgada? E ele responde que não, que é só uma criança. E ela responde: mas você já o julgou, pois o garoto é o seu pai. E Mac fica sem palavras. Ela então fala: se você gosta tanto de julgar Deus por não salvar sua filha, então você deve julgar seus filhos. Um irá ao céu e o outro irá ao inferno. Então julgue, pois deve ser fácil para você. Ele diz que não é justo. E logo ela fala que ele tem que julgar, pois seus filhos estão muito desobedientes. Ele não consegue, se emociona, então diz: então me leve no lugar deles. Ela então para e ensina uma lição a ele, e fala que o fato dele dar a vida dele em troca dos seus filhos mostra que é assim que papai age com todos os seus filhos. Logo ele se emociona. Ela diz que ninguém está imune ao mal. Coisas ruins acontecem todo o tempo, e só no caminho de Deus que impedirá o mal. Logo depois ele fala que não quer ser mais o juiz. E logo em seguida acontece uma cena bem emocionante. Abre uma passagem na caverna. Não sei bem se é uma caverna. E ele vai até lá e vê crianças brincando. E nessas crianças ele vê Missy, a sua filhinha caçula. E ela vai até ele. Ela não pode ver e nem ouvi-lo, mas sabe que ele está lá. Ele pergunta se ela vai ficar bem. E a sabedoria responde: melhor do que você imagina. E logo depois Missy vai embora. E ela refuta: tá na hora de deixar isso para trás. Mac sai de lá renovado. Aprendeu as lições que precisava aprender.
começou a chamar Deus de papai agora. Na cena seguinte, Mac é levado a um lugar e Saraio fala que quer que ele veja por alguns segundos o vislumbre do que eles veem. Ele pergunta o que é e Saraio responde que são os filhos de papai de todas as nações e logo se depara com uma figura em destaque que se aproxima de Mac. Quando percebe, é o seu pai e Mac vai até ele. Se emocionam e pedem perdão um ao outro. Que incrível uma cena assim. No dia seguinte, Deus surpreende Mac em uma outra forma, que precisava levar Mac em um lugar muito importante, que no momento ele precisava de um pai. Logo Mac percebe que aonde ele vai é de encontro com o corpo de sua filha, que estava desaparecido. Deus pede para que Mac perdoe o assassino de sua filha, para assim continuar. Mac começa uma discussão, falando que quer que ele sofra, assim como ele sofreu. E Deus fala para ele perdoar, para assim ele superar essa dor de vez. Mac questiona várias vezes do porquê perdoar. E Deus fala que é preciso, pois a dor está o consumindo. E que perdoar não quer dizer que irá ter um laço com alguém, e sim se libertar. Então Mac aceita e diz que o perdoa. Logo em seguida, ele acha o corpo de sua filha, que estava desaparecido, e enrola em lençóis para assim ter um enterro digno. E sua filha tem um enterro digno. E já na próxima cena, Mac se despede de papai, Jesus e Sarayu, pois já tinha aprendido as lições que precisava aprender. Ele pede para que eles nunca saiam da sua vida, e eles respondem que nunca saíram e que sempre vai continuar. Mac pega a estrada e em um cruzamento se choca com um caminhão. Irônico, né? Mac acorda em um hospital e logo encontra o seu amigo Willie. Mac conta ao seu amigo que conseguiu passar o final de semana com Deus. E Willie responde que Mac não conseguiu chegar lá, pois logo que pegou a caminhonete, ele sofreu o acidente. Mac fica abismado, sem acreditar. Logo depois, sua mulher e seus filhos chegam ao quarto do hospital. Mac abraça Nan e diz da sua experiência com o papai, e que Missy